Fala, meus amigos! Daquele jeitão? Eu sou o Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E o programa de hoje tá demais, hein? Tudo porque a gente vai relembrar mais alguns filmaços dos anos 80 que quase todo mundo esqueceu. Menos a gente, é claro. Só que antes da gente começar, deixa eu perguntar bem rapidinho pra você. Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não, amigão? Então se inscreve e já aproveita para badalar o sininho, porque só assim eu garanto para você uma viagem toda semana para o passado. E se você gostar do programa, não esquece de deixar aquele like no final. E como diria a bruxa do pica-pau... E lá vamos nós! E lá vamos nós para mais um programa relembrando os grandes filmes dos anos 80. Eu sei, e vocês sabem que a lista de filmes que marcaram a nossa infância é quase infinita. Então a gente poderia ficar horas aqui só relembrando os grandes clássicos daquela época, que a gente assistia na sessão da tarde da Rede Globo, ou na sessão das 10 do SBT, nas matinês de cinema da nossa cidade, ou mesmo naquelas garimpagens de locadoras de vídeo que talvez, olha só, eram mais divertidas até mesmo do que assistir os filmes. Afinal de contas, diz pra mim, quem nunca perdeu muitas noites de sexta-feira dentro das locadoras, escolhendo de 4 a 6 filmes, porque desse jeito ficava um pouco mais barato. Ah, mas só não podia ser lançamento, porque desse jeito tinha que entregar no outro dia. Mas chega de enrolar e vamos começar o programa logo. Tudo porque o primeiro filme é Daryl, lançado em 1985, lá nos Estados Unidos. E o filme contava a história do garoto Daryl, que na verdade era um robô com inteligência artificial. Tanto que o nome Daryl, na verdade, era um acrônimo que significava Data Analyzing Robot Youth Lifeform. Algo que mais ou menos queria dizer forma de vida jovem e robótica com análise de dados. E como em todo bom enredo dos filmes dos anos 80, o Daryl foi criado por uma empresa governamental chamada Tescom, que queria transformar o garoto em um super soldado com uma mente que seria mais ou menos multitarefa. Ele poderia hackear vários sistemas, se tornando uma super máquina de guerra. Só que o Dr. Mulligan, que é o criador do Daryl, acaba se apegando ao garoto e liberta ele. E na fuga, o cientista acaba morrendo e o Daryl bate a cabeça e sofre uma pane, ficando mais ou menos com um tipo de amnésia. Aí ele acaba parando lá em um orfanato e é adotado por um casal que são os protagonistas do filme. E aí vai tudo muito bem na vida do garotinho robô, até que, claro, como todo bom filme dos anos 80, a Tescom acaba descobrindo onde é que ele está escondido e, como uma ótima empresa governamental do mal, quer destruir ele para eliminar as provas. Olha, Daryl é aquele tipo de filme que a gente até pode esquecer por um tempo, mas basta a gente dar uma olhadinha em algumas cenas para já lembrar do filme na hora. Como, por exemplo, naquela cena em que ele está na casa de um garoto que é amigo dele na vizinhança, junto com a irmã mais velha, e o Daryl acaba resetando o universo quando ele mete a mão para jogar o clássico Pole Position em um Atari 800 XL, que aliás era um luxo para a época. Ou então, a cena que inclusive é o pôster do filme, quando o Daryl rouba um avião Blackbird da Força Aérea Americana bem debaixo dos narizes dos militares e coloca o lendário avião para voar. E o Daryl acabou ficando em 5º lugar nas bilheterias norte-americanas logo no final de semana de estreia. E foi um filme que meio que dividiu a crítica, já que alguns diziam que ele foi bem inovador e outros diziam que acabou sendo mais do mesmo dos anos 80. Não que isso fosse algo ruim, né? Agora, o que todo mundo concorda é que o Barrett Oliver estava muito bem no papel do Daryl e inclusive era uma grande promessa mirim dos anos 80. E você pode até não estar ligando o nome à pessoa, mas o Barrett já vinha de sucessos como Uma História Sem Fim, onde ele tinha interpretado o personagem Bastian, e depois ele ainda seria estrela nos 2 filmes Cocoon, que todo mundo deve lembrar da Sessão da Tarde. Só que infelizmente ele acabou indo contra todas as projeções e parou de atuar no final dos anos 80. Já um dos sucessos do ator, o filme A História Sem Fim, eu já lembrei lá no programa Melhores Filmes de Fantasia dos anos 80. Então se você não conferiu ainda, não tem problema. Relaxa aí, termina de ver esse programa que no final eu vou deixar um link para você dar uma conferida, beleza? E quem não lembra de O Último Guerreiro das Estrelas,
que foi inclusive um dos filmes mais pedidos na primeira parte do nosso programa. E como aqui quem manda são vocês, aqui tá The Last Starfighter, o nome original do filme, quando foi lançado lá nos Estados Unidos em 1984. E o filme, claro, foi um sucesso, porque vai dizer qual era a criança que não queria jogar uma partida de videogame e ao final do jogo descobrir que era a última esperança de uma batalha que estava acontecendo no espaço. Pois é exatamente isso que acontece com Lance Guest, que já vinha do sucesso Halloween 2 e que aqui interpretava um Zé Ninguém chamado Alex Rogan, que morava em um lugarzinho esquecido por Deus e que tinha como única diversão jogar o fliperama Starfighter. E aí tudo ia muito mais ou menos na vidinha dele, até que um dia ele consegue zerar o jogo e acaba descobrindo que na verdade aquilo ali não era um videogame, era um sistema de recrutamento espacial que tinha vindo parar na Terra por engano. E aí do nada ele é recrutado pelo alienígena Centauri, que chega em um tipo de DeLorean espacial e acaba levando o garoto para o planeta Rylos para combater em uma batalha quase perdida. E olha, o filme é divertido do começo ao fim, e além das batalhas espaciais, ele também é lembrado pelas divertidíssimas cenas com o Android Beta, que foi deixado no lugar do Alex para não levantar suspeitas do sumiço dele. E olha, eu vou dizer, essa foi uma das melhores sacadas do filme. E o Último Guerreiro das Estrelas também é lembrado por ter algumas das primeiras cenas em computação gráfica, já que ele foi pioneiro nisso, junto com o filme Tron. Pois é, e com tudo isso, é óbvio que O Último Guerreiro das Estrelas foi um sucesso absoluto no cinema, e inclusive ele carrega umas curiosidades bem legais, como por exemplo, o jogo do filme que é prometido no final dele. E olha só, dizem que a Atari queria mesmo lançar o jogo com aqueles gráficos 3D que apareciam no filme, mas com a tecnologia da época acabaram dando com os burros na água e o protótipo do jogo, obviamente, virou uma lenda urbana. Já outras pessoas dizem que na verdade o filme foi inspirado naquele jogo lendário chamado Polybius, que na verdade não seria um jogo, seria um projeto governamental para fazer testes extrasensoriais com algumas pessoas lá nos Estados Unidos. Aliás, o próprio jogo Polybius é uma lenda urbana bem famosa lá nos Estados Unidos e na verdade nunca ninguém conseguiu provar se um dia ele realmente existiu. Apesar de várias pessoas já terem dito que jogaram e depois disso sofreram enjoos, inclusive perda de memória. Pois é, só que apesar desse sucesso todo, o filme nunca ganhou uma continuação. Até eles têm falado bastante em fazer uma, e desde 2009 existe o projeto, mas nunca foi para frente. Eu sei que em 2016 começaram a comentar que talvez esse filme deixasse de existir e passasse a ser uma minissérie, que daria continuidade à história, né, do Último Guerreiro, inclusive com o elenco original. Mas também de 2016 para cá, ninguém falou mais nada. Então, eu queria saber o seguinte, eu queria muito ser o Último Guerreiro das Estrelas, né? Quando eu vi aquele filme, eu ia lá jogar o Atari para ver se saiu alguma coisa. Nunca aconteceu nada. E vocês, também queriam ser o Último Guerreiro das Estrelas? Deixa aí nos comentários, que essa vai ser bem legal da gente saber. Agora, eu aposto com vocês que todo mundo já foi um pouquinho rebelde por causa do filme Tough Turf, o Rebelde, um dos maiores sucessos do SBT lá dos anos 80. E o filme foi lançado em 1985, lá nos Estados Unidos, e ele trazia no elenco atores como James Spader e Robert Downey Jr., que depois seriam o vilão Ultron e o herói Homem de Ferro, que é claro, dispensam apresentações. E aqui nesse filme a gente viu um James Spader bem novinho interpretando o anti-herói Morgan Hiller, que vinha de uma família que era rica, mas estava em decadência financeira, e ele, como todo bom rebelde sem causa, acabava nunca levando desaforo para casa. E o cara, além de muito estiloso, não baixava a bola para ninguém, e já chegava com tudo no filme, tirando a gatíssima Frank dos braços do bad boy Nick. E é claro que vocês sabem que nesse tipo de filme isso jamais fica barato, e tanto o nosso herói Morgan quanto o seu amigo Jimmy, vivido pelo nosso Tony Stark, vão ter que enfrentar a gangue do Nick inteira para que o Morgan possa ficar com a Frank de vez. E é óbvio que esse filme tem cenas antológicas, né? E muitas delas basta a gente dar uma olhadinha de relance para já lembrar inteira. Claro, a maioria delas com o Morgan em cima da bicicleta de corrida.
Ou vai dizer que vocês não lembram da cena de abertura onde ele chega com os 2 pés na ganguezinha da cidade? Ou então na cena em que o vilão acelera com o carro pra cima dele e ele, como todo bom bad boy, não arreda o pé nem 1 centímetro. Agora eu vou dizer uma coisa, hein? Eu acho que a Caloi é eternamente agradecida tanto a esse filme quanto ao filme Quicksilver, que foi estrelado pelo Kevin Bacon. Porque com esses 2 filmes eu acho que todo mundo dos anos 80 queria ter uma Caloi 10. E aí as vendas da Caloi, boom, foram lá pra cima. James Spader, Robert Downey Jr. e a trilha sonora mandaram bem demais nesse filme. O problema é que ele foi um sucesso só mediano nos cinemas, mas depois acabou arrebentando nas locadoras e na TV, sendo lembrado com carinho por todo mundo que viveu os anos 80, inclusive eu e vocês, eu acredito. E o filme Crepúsculo de Aço eu acho que foi um dos filmes mais inusitados do ator Patrick Swayze. Lançado em 1987 lá nos Estados Unidos, com o nome Still Down, e o filme contava a história de um nômade sem nome que vagava em um mundo pós-apocalíptico no melhor estilo Mad Max. E ele continuava vagando até encontrar um antigo mestre que tinha se tornado um pacificador em uma aldeia daquelas que pareciam saídas do filme Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Só que é claro, quando a gente descobre que esse velho mestre era mestre do Patrick Swayze, que no caso era um guerreiro sem nome, aí aparece uma galera do mal no bar e mete a porrada nos dois. E aí o Patrick Swayze não tem nem tempo, de matar a saudade do seu velho mestre, já que o velho mestre acaba morrendo e ele fica desacordado. Eu não sei, os caras, como todo bom filme dos anos 80, até porque se matasse ele não tinha filme, os caras deixam o herói vivo para poder se vingar depois. E aí ele acaba indo lá para essa aldeia, onde o mestre dele se tornaria pacificador, para tomar o lugar do cara. E é claro que ele quer fazer isso para poder descobrir quem matou o mestre dele, de cara arrancar alguns suspiros da mocinha do filme e servir também de inspiração para o povo do local. E se lá em Mad Max a briga era por gasolina, aqui a coisa era bem mais raiz, já que não existiam mais carros, nem arma de fogo e a coisa era resolvida na base da porrada e luta de espada. E tudo isso por causa de água. Esse filme foi filmado no deserto da Namíbia e eu acho que o dinheiro que eles utilizaram para fazer ele dava para reformar a garagem aqui de casa. Enfim, na época foi um fracasso de bilheteria e de crítica, mas depois acabou se tornando mais um daqueles cults, mais um daqueles filmes que a gente adora ver, aonde a humanidade fez alguma burrada e acabou destruindo a vida do jeito que a gente conhecia. E é claro que ele também se tornou um cult por ter o charme do carismático Patrick Swayze como herói, além de caras conhecidas como, por exemplo, do Arnold Vosloo, que depois ficaria bem famoso como a Múmia e também como os Zartan dos G.I. Joes, e o finado e sempre mal encarado Brian Jones, além do John Fujioka, figurinha carimbada nos filmes do Chuck Norris e do Michael Dudikoff, um dos mestres dos filmes B. E esse filme também foi responsável por mostrar pra gente o auge físico do ator Patrick Swayze. Uma pena que décadas depois ele tenha deixado a gente por causa de um câncer fulminante. E talvez o filme Força Sinistra seja um dos mais estranhos dessa nossa lista. Estranho no bom sentido, já que ele foi uma produção bem ousada, uma parceria entre o diretor Tobe Hooper e o pessoal da Cannon Films. E nesse filme de 1985, chamado originalmente de Life Force, ele e a Cannon Films arriscaram tudo para poder contar a história de uma equipe de cientistas que embarca numa nave chamada Churchill para poder chegar no cometa Halley. Lá, os caras descobrem vários corpos dentro de sarcófagos e têm a brilhante ideia, olha só, de trazer esse monte de corpo para a Terra. Obviamente que isso dá zica, os alienígenas acordam e, a grosso modo, começam a sugar a energia de geral em Londres como vampiros. E eu vou dizer, hein, essa ideia de vampiros que sugavam energia talvez tenham gerado algumas das cenas mais icônicas e também terríveis do cinema de terror dos anos 80. E o filme é tão cheio de reviravoltas que é quase impossível de contar tudo aqui. O que eu posso dizer para vocês é que os heróis do filme, o coronel Tom Carson, que mais parece o Roberto Carlos inglês, e o coronel Colin Kane passaram um trabalho como poucos passaram no cinema. Só que a vida prega umas peças na gente, E no caso, ela pregou uma peça bem grande no Tobe Hooper e no pessoal da Cannon Films,
já que o filme, que tinha sido uma gigantesca aposta deles, acabou se mostrando um grande fracasso. Ele foi bem incompreendido, o pessoal não entendeu o filme e chegou ao cúmulo de ter sessões de cinema que não tiveram uma única alma viva. E isso, meus amigos, acabou decretando o fim da promissora carreira do criador do Massacre da Serra Elétrica, o diretor Tobe Hooper. E olha só, tudo isso foi bem estranho, já que o filme foi a adaptação de um famoso livro chamado Vampiros do Espaço, que foi um baita sucesso anos antes, né? E também tentou pegar carreira na passagem do cometa Halley, que foi um dos assuntos mais falados de 1985 e 1986. Ou seja, tinha tudo para ser um sucesso, mas não foi. Só que assim, apesar desse fracasso todo, ninguém pode tirar o mérito da ousadia do filme, né? Que ele foi muito bem feito e eu digo para vocês, vale a pena ser assistido até hoje. E agora eu acho que eu cheguei com o que pode ser particularmente para mim o preferido dessa lista, o filme Os Heróis Não Têm Vez, de 1984. E esse era um filme que trazia Henry Thomas, o astro de E.T. o extraterrestre, como Dave Osborne, um garoto fã de jogos de videogame que vivia acompanhado do herói e espião imaginário Jack Flag. E tudo ia bem mais ou menos na vida do Dave, né, jogando videogame, indo para a escola, até que por acaso ele acaba presenciando a morte de um agente do FBI que tinha planos secretos, né, o cara estava carregando planos secretos dentro de um cartucho de videogame. E adivinha quem acaba ficando com esse cartucho? O Dave, é claro. E é claro que esses segredos que estavam dentro do jogo de videogame eram segredos militares daqueles bem cabulosos. E aí, um monte de gente começa a caçar o garoto, que é ajudado pelo herói imaginário Jack Flag, que sempre utilizava o bordão Jack Flag sempre escapa. Vai, é impossível vocês não lembrarem disso. E se o Jack Flag era demais, o grande herói do filme, né, era o Dave Coleman, o ator que fazia tanto o pai do garoto quanto o Jack Flag. O cara roubava o filme interpretando um pai ausente e um herói que era infalível acima de tudo. E esse, meus amigos, foi mais um dos filmes dos anos 80 que ajudou a impulsionar as vendas do Atari e a popularizar os videogames. E vocês sabiam que o jogo que estava nesse filme realmente existiu? Pois é, ao contrário do Último Guerreiro das Estrelas, o jogo desse filme realmente chegou nos fliperamas, só que claro, com um gráfico bem inferior ao que era mostrado no filme. Já a Atari prometeu uma versão caseira que, é óbvio, virou mais uma lenda urbana da empresa e nunca chegou na mão da garotada que queria consumir um jogo daqueles. Olha, a única coisa que eu posso falar a respeito do filme Os Heróis Não Têm Idade é que realmente não se tem idade para assistir esse filme. Então, não importa o ano que você nasceu ou o ano que a gente tá, corre atrás porque é um filmão. Fica a dica, hein? Bom, meus amigos, por enquanto era isso, né? A gente vai se despedindo por hoje, mas calma, eu sei que tem muito filme dos anos 80 bom pra gente relembrar ainda. Mas faz o seguinte, vai deixando aí nos comentários que os filmes mais comentados com certeza vão estar no terceiro programa. Porém, também compartilha esse vídeo, deixa aquele like, porque só assim eu vou saber que você quer realmente um terceiro programa. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, prometendo que a gente se vê na semana que vem. Então, valeu!